Tá na moda, o triatlon tá na boca do povo, tá todo mundo querendo fazer triatlon e por quê, né? Porque primeiro veio a modinha da corrida, a running era, todo mundo queria correr, todo mundo começou a correr, só que eu sempre digo, né? A corrida é a porta de entrada para drogas mais pesadas, como por exemplo o triatlon. Ou seja, muita gente agora tá se interessando pelo triatlon também. Eu comecei a fazer o triatlon em setembro do ano passado, já tinha uma certa bagagem em alguns dos esportes ali desde mais novo, só que o triatlon especificamente, treinar os três em conjunto, eu comecei em setembro, e aí eu vejo muita gente se interessando lá no meu Instagram. Se você não me segue, pode me acompanhar lá, que eu compartilho toda a minha rotina de treinos pro Ironman 70.3 que eu vou fazer aqui em Floripa no início desse ano. Mas vamos falar um pouco sobre o triatlon, né? O que é, como que você começa no triatlon, vamos falar sobre como escolher uma bike, zona de treinamento, sobre canelite e muito mais. Então, se você é iniciante e quer saber um pouquinho melhor, fica comigo até o final. E bom, pra gente começar, né? Como que a gente começa no triatlon? O básico é você completar uma prova de natação nadando ali sem se afogar, pedalando sem cair da bicicleta e conseguir correr até a linha de chegada para você cruzar ali, pegar sua medalhinha e uma banana no final da prova. Mas, para começar no triatlon, a primeira coisa que você tem que saber é que é um esporte que, na verdade, são três esportes em conjunto. Você nada, depois você pedala, depois você corre. Sempre nessa ordem. Por quê? Porque no final da prova, dependendo da distância, né, provas de longa distância, todo mundo chega esgotado no final. E não dá para colocar a galera para nadar no final, depois de ter pedalado uma distância muito grande, ter corrido e, enfim, ia ter muito acidente na água mesmo, que é no mar, inclusive, né? Então é um pouco mais perigoso que numa piscina, que é um ambiente mais controlado. Então é sempre nessa ordem. Você vai nadar, aí você vai pedalar todo molhado, cheio de sal do mar, enfim, areia, suor, e depois você vai correr nessa ordem. E aí, quais são as distâncias de uma prova de triatlon, né? Existem várias provas, várias modalidades com várias distâncias diferentes. Você precisa começar fazendo um Ironman, que é um triatlon de longa distância? Não, você pode começar se você quiser, só que tem essa ideia, né, que a galera, todo mundo quer fazer um Ironman porque é chique, mexe com o ego da pessoa também. E, de fato, é uma prova, é uma distância que não é para qualquer um. Eu venho treinando pro 70.3, que é o meio Ironman, e eu vejo que para você conseguir fazer uma prova dessa bem feita e chegar com um tempo minimamente razoável ali, não dá pra você fazer de uma forma completamente meia boca ali. Você tem que se dedicar, tem que ter disciplina, tem que treinar, tem que alimentar, tem que dormir. Então não é pra qualquer um. Não é todo mundo que tem essa disposição, essa disciplina de fazer o necessário. É pra qualquer um no sentido que qualquer um conseguiria completar. Se você não tiver nenhum problema mais grave ali de saúde que te impossibilite, você tem condições de completar uma prova de um Ironman. Você só precisa ter a disciplina, a organização, que é o pré-requisito pra você conseguir fazer toda a preparação. Mas se você não quiser começar por um Ironman, tá tudo bem, você não precisa, né? O Ironman é uma prova de triatlon de longa distância, em que cada uma das modalidades você vai ter uma distância maior. Só que existe, por exemplo, o triatlon na distância olímpica. Então vamos falar aqui um pouco sobre as distâncias, né? Distância olímpica, qual que é? Você vai nadar 1.500 metros, você vai pedalar 40 quilômetros e correr 10 quilômetros. Então é uma distância ali, você vai fazer tudo junto. Eu fiz o triatlon na distância olímpica agora em março de 2024, a primeira prova que eu fiz. Estava no meio do ciclo do Ironman, então a gente não teve ela como uma prova-alvo, não teve um descanso no dia anterior. Eu pedalei 3 horas antes de fazer a prova, então assim, não era o objetivo fazer o melhor tempo do mundo. Eu completei a prova em 2 horas e 43 minutos. Só que agora eu tô treinando, tô chegando na reta final do ciclo do Ironman 70.3, vou fazer essa semana lá em Floripa. E o que a gente tem? A gente tem no 70.3, o nome da prova é a distância da prova, né? 70.3 milhas. Você vai ter que nadar 1.900 metros, pedalar 90 quilômetros e correr 21 quilômetros, que é uma meia maratona. Eu tenho a expectativa de fazer a prova abaixo de 6 horas. Se eu for muito bem, eu vou ter considerado ali 5 horas e 30. Então, para essa primeira prova, se eu conseguir fazer em 5 horas e 30, eu tô muito feliz. Só que eu não tô indo para fazer tempo, porque é a primeira prova, eu nunca vivi isso, então eu quero entender como que é o processo, fazer o tempo lá dando o meu melhor, mas depois a gente pensa em abaixar o tempo nas próximas provas. A primeira é realmente para viver essa experiência, cruzar a linha de chegada é o primeiro ponto, né? A ideia principal, o objetivo principal é cruzar a linha de chegada, mas se vier com um tempo interessante na minha cabeça, dada toda a minha preparação, eu acho que vai ser um objetivo bem interessante de cumprir também. E aí a gente tem o Ironman completo, que vai ser o dobro do 70.3. São 140.6 milhas que você vai nadar 3.800 metros, vai pedalar 180 quilômetros e correr uma maratona, 42 quilômetros ali. Então assim, a prova, galera, os profissionais fazem, sei lá, em 8 horas, e uma pessoa comum, normal, que vai bem na prova, fazem 10 horas, 11 horas, 12 horas. Você tem ali, acho que 17 horas para chegar, para cruzar a linha de chegada sem ser desclassificado. Só que essas são provas mais longas. Existem provas também do triatlon sprint, que é uma distância um pouco mais
curta. Então ali em Nova Lima teve agora essa prova que eu fiz, né, do All Limits, eu fiz a distância olímpica, só que eu chamei uma amiga pra fazer e ela não sabia se ela ia gostar, ela fez com uma bike de mountain bike e foi realmente pra ter essa experiência, pra saber se ela ia gostar e ia querer continuar treinando pra aquilo. Ela treinou ali pouquinho pra fazer uma prova que a distância era 500 metros de natação, uns 13 quilômetros de bike e correr 3 e pouquinho de corrida ali. Ou seja, é como se fosse um terço, 30% ali da distância olímpica e existem várias distâncias. Você pode começar nessas menores, ver se você vai se adaptar para depois começar a buscar distâncias maiores que vão te exigir muito mais em termos de esforço, de dinheiro na preparação, eventualmente alimentação, nutricionista, um treinador, fisioterapia. Então as coisas vão ficando cada vez mais caras, né? Você vai querer uma bike melhor para você conseguir sustentar uma distância maior sem fazer tanto esforço assim. Então o céu é o limite no dinheiro que você pode gastar para fazer o triatlon, só que você consegue começar do jeito que você consegue. Consegue começar do jeito que você consegue, ficou meio esquisito, mas você entendeu, né? Às vezes você não precisa gastar milhões de reais para fazer uma prova de triatlon. Você pode começar ali de pouquinho em pouquinho, fazer com uma bike usada e na medida que você vai pegando gosto, você vai comprando equipamentos melhores, porque você vai tendo certeza que é aquilo ali que você quer mesmo. Mas vamos falar um pouco sobre o meu início no esporte, né? O que eu já tinha de bagagem antes de treinar pro 70.3 ali, em aproximadamente uns 4 meses depois que eu saí da lesão de corrida. Basicamente, eu nadei a minha vida inteira, então pra quem acompanha aqui já viu outros vídeos do canal, eu nado desde 1 ano de idade, nadei até os 15, fui da equipe do Minas, já ganhei algumas medalhas, campeonato mineiro, campeonato sudeste, enfim. Então tem essa bagagem de natação muito forte que pra muitas pessoas do triatlon é a pior parte. Então a natação pra mim foi talvez a parte mais fácil de toda a preparação da prova, que era só recuperar um pouco ali aquele fôlego, aquela resistência que eu tinha acumulada até os 15 anos, que eu fiquei uns 10 anos parado ali, mas eu tinha toda essa bagagem já acumulada. Aí eu fiquei treinando musculação dos 15 até os 20 e tantos anos e agora eu comecei a correr 2 anos atrás. Então eu tava na musculação, continuei na musculação com foco principal na musculação, só que também comecei a correr ali nas terças, quintas e sábados como um além da musculação. Então eu fiquei uns 2 anos correndo até chegar em setembro de 2023 que eu juntei com meu tio, falei com ele, vamos fazer um Ironman? Eu sempre quis fazer e tal, mas nunca tive muita coragem e ele também tava nessa mesma, ele queria fazer, mas não tinha coragem. A gente falou, vamos, então fechou, vamos comprar, a gente comprou a prova e agora é treinar. Então a prova tá chegando, inclusive esse é um problema, né? Quando você quer fazer uma coisa, às vezes é melhor você nem marcar uma data, porque se você marca, por mais distante que seja, marcou a data, um dia chega. Igual aconteceu com a prova, né? Mas a gente queria fazer, a gente fez a preparação, só que chega mais rápido do que a gente estava imaginando. Só que agora tá tudo certo, vamos fazer a prova, vai dar tudo certo. E aí, voltando, lá em setembro, quando eu decidi que eu ia fazer triatlon, eu precisei aprender a, primeiro, pedalar. Eu já sabia pedalar, assim, sabia andar de bicicleta. Aí eu descobri que pedalar é completamente diferente de andar de bicicleta. Tem a questão da rotação ali, que você precisa manter uma certa cadência de RPM ali todos os minutos. Você precisa ter uma potência ali, que você precisa entender a potência que você tá. É um universo muito mais complexo do que simplesmente subir numa bicicleta e andar sem uma rodinha te ajudando. Então eu sabia andar de bicicleta, mas eu não sabia pedalar e ainda tenho muita coisa a aprender, mas a gente tá naquele processo. Então tem muita coisa envolvida, tô aprendendo, só que a gente vai evoluindo aos poucos. Então eu já tinha a bagagem da natação, tinha uma certa bagagem da corrida, comecei a pedalar do zero, que pra mim até hoje é o meu pior esporte, eu preciso de evoluir muito ainda, só que tudo tem o seu tempo, aos poucos a gente vai conseguindo evoluir também. E aí, beleza, você definiu que você quer fazer o triatlon, quais são os primeiros passos, né? O que você precisa fazer para conseguir fazer o seu treino da maneira mais adequada possível? Obviamente, o melhor que você pode fazer é pegar uma assessoria, ou se você não tiver condições de pegar uma assessoria para montar os seus treinos, estuda bastante no YouTube para você entender, eventualmente, uma metodologia para conseguir montar ali os seus treinos, mas se você puder, vai ser muito melhor, vai evitar risco de lesão e por aí vai. Por quê? O que o treinador vai fazer, né? Primeiro, ele vai te mandar fazer um teste antes em cada modalidade. Então, por exemplo, eu fiz um teste de 20 minutos de corrida. Correr 20 minutos no meu máximo para conseguir saber qual que é ali o meu limiar. Depois você pesquisa aí todos esses termos técnicos que você não entender. Não vou aprofundar para o vídeo não ficar muito longo. Descobri o meu limiar. Então, aquilo ali é a minha zona que eu vou balizar todas as zonas de treinamento. Então, com base naquele número ali, ele vai calcular, beleza, um treino leve, eu vou ter que correr nessa velocidade aqui, nesse pace. Num treino de tiro, eu vou ter que fazer nesse pace aqui. Dependendo do estímulo, ele vai
vai ter um tiro mais rápido, em zona 4, em zona 3. Então a zona você primeiro vai se fazer para saber qual que é o seu limiar e com base nesse limiar ele vai montar os seus treinos, vai colocar lá na sua planilha. Eu até gravei um vídeo mostrando como que foi o meu teste de FTP na bike, que é um teste igual eu fiz de corrida, só que na bike também é um teste de 20 minutos para ver qual que é a potência média máxima que eu consigo sustentar num período de 20 minutos. E aí com base nessa potência média máxima, a gente calcula os percentuais dessa potência para a gente saber cada uma das zonas. Então, sei lá, de 90 a 100% dessa potência é uma zona, de 80 a 90 é outra zona. Não é exatamente esse número, não sei exatamente, o treinador calcula tudo lá para mim e só joga na minha planilha que eu tenho que seguir aquela planilha. Então, não é simplesmente sair correndo no melhor que você consegue todos os dias. Não, existem uns treinos que você vai fazer bem de leve. Treino leve é leve, treino forte é forte. Então, um treino leve, você vai ter que manter ali a sua frequência cardíaca bem controlada. 140, 150, no máximo ali 160 batimentos, se a sua frequência for um pouco mais elevada. Um treino forte, que é o treino de tiro, você vai ter que dar o estímulo, sua frequência vai ter que subir. Então, cada treino tem o seu objetivo. O importante é você fazer todos os tipos de treino. Se você treinar só forte, você vai ter que fazer cada tiro. Se você treinar só forte, você vai ter chance de machucar. Se você treinar só leve, você não vai evoluir tanto quanto você poderia. Enfim, você precisa ter ali um acompanhamento para conseguir calcular os seus treinos certinho. E aí a gente separou aqui algumas perguntas pra gente responder. A primeira eu inclusive já respondi, né? Que é como seu treinador relacionou sua potência com sua zona de treinamento. A relação é sempre um percentual da potência média máxima que você sustenta durante 20 minutos. E aí você pode fazer esse teste tanto numa bicicleta ergométrica de uma academia, só que não é o ideal por conta de todos os pontos negativos que eu mencionei naquele outro vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição também. E se você faz na sua bicicleta em casa, está mais acostumado e você tem a certeza que aquela potência vai ser sempre aquela potência. Porque às vezes a academia troca uma bicicleta de lugar, às vezes você está acostumado em uma, você pega a outra, aí a potência que aparece no visor não é necessariamente a mesma potência que aparece no outro visor, então tem umas certas divergências ali. Então o ideal é você fazer o seu teste na sua bicicleta, no rolo ou então no medidor de potência que você compra, só que aí é mais caro também, é mais investimento. Então no meu caso eu fiz o teste no rolo ali, igual vocês vão ver naquele outro vídeo. E aí com base nessa potência média máxima, ele calculou os percentuais e esses percentuais vão me dar as minhas zonas de treinamento. Outra pergunta aqui, com o tempo você se acostuma com o selim da bike, que é o banco, né? Ou sempre será um pouco desconfortável? Com o tempo você se acostuma. Primeira vez que eu fiquei 1 hora sentado na bicicleta, ficou doendo bastante. No dia seguinte continuou doendo e eu tinha que fazer outro treino, então foi acumulando aquela dor. Só que depois você se acostuma. Obviamente, se você faz um treino mais longo, de 3 horas, aí vai continuar incomodando um pouco, mas isso é algo que talvez valha a pena fazer um certo investimento, principalmente se você quiser fazer provas mais longas, de distâncias maiores, né? Porque como você vai ficar sentado ali na bike durante muito tempo, você vai precisar ter um certo conforto adicional. Se você tiver um selim de pouca qualidade, digamos assim, vai ser pior para você. A próxima pergunta tem duas parecidas, né? Irmão, como que você descobriu sua canelite e o que fez para melhorar? E a outra também, o que você fez para acabar com a canelite, né? Como que você descobre a canelite? É simplesmente você tá correndo, começa a sentir dor que você não consegue continuar correndo porque tá doendo muito na sua canela, né? Então você descobre sentindo dor, não tem nem como fugir, né? Ah, como você sabe se tem canelite ou não? Se você tiver, você vai saber que você tem. Aí você vai na fisioterapia e resolve. Basicamente no meu caso, né? Eu deixei ela chegar no estado crônico, eu achava que eu era muito tolerante à dor, que eu conseguia correr, sustentar aquela dor. Não façam isso em casa porque isso vai ser pior, você vai ter mais tempo de recuperação. Então eu tive que ficar 2 meses totalmente parado, sem correr nada, só fazendo fisioterapia 2 vezes por semana, fortalecimento específico ali para evitar esse risco de lesão de novo também, alguns músculos específicos da perna e tomando cuidado ali com a carga de treinamento, né? Não podia sobrecarregar muito para não lesionar novamente. Então tem uns 6 meses já que eu tô tratando essa canelite, ainda não tá 100%, tem treino que ela manda um oi sumido, saudades, então tem que ir com calma ali e dosando, mas assim, é isso, fisioterapia, às vezes vai precisar de um repouso, tomar cuidado com a carga de treino, não sobrecarregar, não fadigar na academia e evitar também cargas muito elevadas ali na corrida logo de cara. Não tenta correr uma meia maratona no primeiro mês que você tá correndo, porque provavelmente vai machucar também. Vai aos poucos, vai gradual,
gradual ali ao longo do tempo para o seu corpo ir adaptando e acostumando com aquele novo estímulo, caso você ainda não tenha esse estímulo acostumado ali. E por fim, pra gente fechar esse vídeo aqui, só uma pergunta rápida sobre bicicleta, né? O cara falou aqui, fala meu caro, te acompanho aqui há um tempo, também vou fazer o ciclo do meio Iron, vou fazer a prova do Rio. Por que você escolheu uma Speed ao invés de TT? Tenho procurado aqui na minha cidade, em Goiânia, mas é bem difícil de achar uma Speed boa e TT mais em conta. Bom, normalmente as bicicletas boas são mais caras mesmo, tem que fazer um investimento mais alto. No meu caso, eu fiz um investimento bem elevado na bicicleta, mas eu tinha condição, então, eventualmente, se não cabe no seu bolso, você vai ter que encontrar alguma coisa que caiba no seu bolso, e pode ser que isso pese um pouco na qualidade também. O ideal é você pegar alguma usada, mas tem que tomar cuidado com a procedência também, porque a bicicleta rodou aí, você não sabe quantos quilômetros, se já passou em buraco, o que ela já passou, e tem que tomar cuidado porque é um investimento realmente elevado, tem que pesquisar bastante, às vezes vai comprar realmente pela internet. Por que eu escolhi uma Speed ao invés de TT? Porque tinha 10 anos que eu não subia numa bicicleta, né? Então a última vez que eu andei de bicicleta foi aquelas bicicletinhas de criança mesmo. Tinha 10 anos que eu não subia numa bicicleta, não sabia como que ia ser. A bicicleta já é uma bicicleta com pneu muito fino, então ela já é mais instável, ela pega muito a velocidade, então é completamente diferente do que uma bicicleta normal ali. E a TT é uma bicicleta que você tá clipado lá na frente, né? Você tá com o braço aqui totalmente aerodinâmico e você não tem tanta estabilidade. A Speed você já não tem. Na TT, então, você tem menos ainda, e tem a questão da agressividade da bicicleta, né? Na Speed, o seu centro de gravidade está ali mais para trás na bicicleta, tá na roda de trás, você tá realmente segurando a bicicleta aqui, só que bate vento no seu peito, tem aquela resistência do ar um pouco maior, é um fator prejudicial. Na TT, você vai ter essa vantagem de estar mais aerodinâmico, você consegue poupar muita energia por estar nessa posição aqui, só que é uma bicicleta muito mais agressiva. O centro de gravidade está lá na frente, você não tem o freio na hora que você tá clipado aqui. Se você tá clipado e precisa frear, você vai ter que tirar a mão aqui, colocar a mão no freio daqui de baixo, então é um pouco mais agressivo. Eu não sabia como que ia ser a minha adaptação, então eu preferi pegar uma um pouco mais iniciante, ela é um pouco mais versátil também, porque se você vai fazer treinos muito em subidas, uma Speed consegue se adaptar melhor. Se você tá numa estrada que não é muito aquele asfalto planinho, tem muito buraco, tem muito quebra-mola, talvez uma Speed possa funcionar melhor também. Então fui avaliando ali pontos positivos, pontos negativos de cada uma para ver o que se adaptava melhor. Uma TT boa normalmente é mais cara do que uma Speed boa, então na hora que eu coloquei na balança tudo isso, principalmente a minha confiança de como que ia ser subir numa bicicleta como essas, eu fiquei um pouco mais confortável na hora de subir na Speed. E aí, obviamente, a primeira vez que eu subi eu achei bem diferente, porque ela realmente acelera muito, você faz uma forcinha, a bicicleta vai lá pra frente, então para acostumar foi um pouco difícil também. E eu imagino que numa TT seja ainda mais difícil. Então, eventualmente, se um dia eu for fazer um Ironman completo, eu vou precisar de uma TT, porque ficar ali 6, 7 horas na bicicleta vai precisar de uma TT, porque é mais confortável você ficar ali numa distância mais longa e ela te poupa energia por conta da resistência do ar, por conta da posição que você tá, sua frequência acaba ficando um pouquinho mais controlada também. Enfim, toda bicicleta ela é projetada justamente para essas provas mais longas, então acaba que é um caminho necessário, mas nada impede de fazer um Ironman completo numa Speed. Você só vai sofrer um pouquinho mais, vai ter um gasto de energia um pouco maior, que depois lá na maratona, depois da bike, pode pesar bastante, mas enfim, são prós e contras que você tem que colocar ali na sua balança. No meu caso, compensou mais fazer a aquisição da Speed. Espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que quem sabe eu gravo um vídeo respondendo também todas essas dúvidas nos comentários. Me acompanha lá no Instagram, tamo junto e até a próxima.